implementação do governo único global. Porque eles vão encenar uma falsa invasão alienígena e vão convocar a humanidade para se unir, para resistir a essa invasão, e vão escolher um líder da resistência humana. Esse líder vai ser o anticristo. Você já viu uma pessoa com um braço novo e um braço velho? O corpo humano, ele envelhece de forma homogênea, ele está programado para morrer. Só que se a gente descobre o modus operandi dessa programação, a gente pode desprogramar. Claro. E ele falou, daqui a um tempo, a gente vai solucionar o problema do envelhecimento e vai parecer óbvio para todo mundo. A gente não pode esquecer que Elon Musk, ele não é só dono de uma rede social de carros elétricos, ele também é dono de satélites que monitoram o mundo inteiro em tempo real, e ele é um contratante de defesa e um contratante de inteligência. Drones iranianos que dão prejuízo terrível para os russos só conseguem ser pilotados porque tem Starlink oferecendo internet. Então, sem a internet do Elon Musk, a guerra na Ucrânia ia acabar bem rápido. Então, ele é um cara que ele tem poder enorme e ele pode, sim, assim como o Psístrato, né, usar esse poder todo para assumir o controle do mundo. Poucos estão prontos para despertar de verdade. Mas se você sente esse chamado, acesse agora pineos.com.br e descubra o conteúdo secreto. O Elon Musk começou a mandar umas DMzinha para ela, falando aí, você vai... Oi, sumida. Você vai estar no Texas ou em São Francisco? Ela, não, por acaso eu estarei em São Francisco. Ele, por quê? Porque eu trabalho no Babylon Bee, você não vai dar uma entrevista? Então eu estarei lá. Aí ela já aproveitou e foi, né? Ela se empolgou, né? Falou, pô, Elon Musk tá querendo falar comigo. Achou tudo lindo. E ela chega lá, ele faz um convite para ela para dar um rolezinho no jato particular dele. E aí já começa ali a aproximação. E ela começa a virar uma namoradinha dele, né? Do Elon Musk, essa influenciadora Ashley Sinclair. Só que aí o que acontece? Ele vem com essa história que ele quer ter o filho. Só que é tudo fertilização in vitro. E ele fez o quê? Ele inseminou ela com esse bebê e começou a dizer para ela que ele queria fazer barriga de aluguel também, que os americanos chamam de surrogates, né? Então o que ele identifica? Ele identifica mulheres que ele tem interesse de misturar o DNA dele. Mulheres? Que tem algum perfil ali de um QI alto, né? Alta estatura, não sei o que, beleza, inteligência, vigor físico. Ele faz um negócio até que a galera fala que é meio eugenista, né? É um troço meio... Por isso que vincula ele ao Adolfinho. Entendi. Adolfinho que gostava dessas paradas. E segundo o pai dele, que brigou com a mãe, são separados, né? O pai fala, a mãe do Elon, minha ex-esposa, e o pai dela, era tudo fã do Adolfinho. Nossa. Ele fala, lá na África do Sul, eles gostavam de apartheid, gostavam dessas coisas todas, né? E ele fala, se deixar o Elon vai nessa linha também, tem que tomar cuidado. Eu que ficava segurando, né? A gente não sabe, né? Porque briga de marido e mulher, os caras... Cada um vai falar uma coisa. Às vezes tinha uma lenda que o sogro dele era nazista, ele já fala que a mulher também né? É difícil. E aí o que acontece? O Elon chega pra essa mulher e fala, olha, eu quero misturar o meu DNA com o teu, mas não dá só pra você parir, não. Tem que... Vamos inseminar outras mulheres aí, vamos usar barriga de aluguel. Falou, eu tô fora disso aí, meu irmão. Não quero participar. Por quê? Ele disse que se ele ficasse tendo vários filhos com ela por fertilização in vitro, demora muito, né? Você vai ter que esperar 6 meses de gestação até a mulher... Ele falou, não, vamos espalhar para várias mulheres diferentes o nosso óvulo fecundado. Ela falou, não quero não. Então a história vai ficando muito estranha. Por que o cara quer fazer isso, né? Só que aí alguns dizem, não, ele quer fazer isso porque ele tem essa ideia de que tem que ter mais gente no planeta. Mas por que fazer um termo de sigilo, então? Por que não divulga? Tô tendo 1 bilhão de filhos aí, tenha também. Ele fica com esse negócio de termo de sigilo, então é estranho. E aí o que acontece? O que deu polêmica agora? Ela tá brigando com ele pela guarda do filho, tá tendo um processo lá ferrenho. É claro que ela tem temido pela sua integridade física. Ela já falou que se acontecer alguma coisa com ela, vários documentos comprometedores são liberados automaticamente. E aí ela começou nessa briga toda dizendo que o Musk não dá dinheiro a ela, que ela tá passando necessidade, que ele não tá cumprindo com suas obrigações. Ela começou a soltar umas informações contundentes aí na internet. Final do ano passado, ela deu uma entrevista acho que é o Washington Post, e ali ela mostrou as mensagens no celular que ele tinha mandado. E agora ela deu uma entrevista que foi divulgada ontem ou hoje por um cara chamado Hassan Piker. E o título desse vídeo é Trump interferiu nas eleições de 2024. Trump ou Elon? Não, Trump usando o Elon. Tá. Entendeu? Elon Musk interferiu favorecendo o Trump. Aí você fala assim, mas por quê?
Aí ela pega e mostra, ela não mostra o celular, mas ele pega o celular dela e lê as mensagens e a reportagem já tinha visto. Em outubro de 2024, a eleição foi no dia 5 de novembro, na véspera das eleições, ele chegou pra ela e falou, hoje eu tô super otimista com o meu plano. Aí ela falou, que plano? Aí ele, o plano de inserir uma falha na Matrix, uma anomalia na Matrix, falando das eleições. Ela falou, mas o que é isso? O que tem a ver? Só falta você falar que tem a ver com laser no espaço, né? Igual a Marjorie Taylor Greene, é uma deputada americana que sempre foi do time do Trump, mas começou a brigar com o Trump. Ela começou a sofrer tanta pressão que o Trump começou a queimar essa deputada, que ela jogou a toalha, ela abriu mão de ser deputada federal. Ou congressista, né? Membro da Casa dos Representantes. E a Marjorie Taylor Greene, ela tinha publicado umas postagens no Facebook dizendo que alguns desses incêndios que acontecem na Califórnia eram lasers do espaço. Aí nessas conversas na DM lá, ela falou com o Musk, só falta você falar essas histórias de laser no espaço. Aí ele falou, não, mas eu tenho 10 mil lasers no espaço. E com esses lasers a gente vai garantir o retorno do Trump. Aí ela falou, mas como assim? Eu não tô entendendo isso. Ele falou, você pode ficar tranquila, já tá tudo certo. E aí ela começou a dizer que ele tinha um movimento chamado, na época que ele estava apoiando o Trump, a gente não pode esquecer que Elon Musk botou 250 milhões de dólares na campanha do Trump. 250 milhões de dólares. E eles criaram, nessa época, um projeto chamado America PAC, que envolvia várias estratégias para reeleger o Trump. Uma das estratégias, que é um negócio extremamente louco, era o seguinte, eles incentivavam os jovens americanos a votarem, né, fazer uma campanha porque lá não é obrigatório votar, né? E todo mundo que assinasse lá e comprovasse que ia votar, participava do sorteio para ganhar $1 milhão. Isso não pode, né? Pô, os democratas falaram, pô, tá comprando voto? Né? Então, mas ficou por isso mesmo. Sério? Ele fez e não deu nada. Rolou processo, mas não deu em nada. Você imagina isso aqui no Brasil, cara? E principalmente a galera de direita. Falar assim, ó, todo mundo vota em mim, eu vou dar um sorteio aqui, você vai ganhar $1 milhão. Vários carros. Né? Pô, sem condições, né? É claro que a galera começou a falar que era compra de votos. Então, já tinha essa ideia de que oferecendo esse sorteio de $1 milhão, ele tava fazendo tipo a loteria, maluco. São dois problemas. Compra de voto e uma loteria ilegal. Pô, como é que é? Vou sortear, que é um bingo. Quem que vai bota aí que você ganha. Isso daí. Pô, então aí já começa um papo da oposição ali, na época era a situação, hoje é a oposição, dos progressistas, dizendo que Musk estava interferindo nas eleições. E aí é claro que a galera já começou a falar que ele mexendo nos algoritmos do Twitter, ele também ajudou a influenciar, ele tirou várias pessoas que estavam bloqueadas, como até o Alex Jones, né, foi desbloqueado, e ele começou a não censurar questões que eram mais sensíveis que a esquerda demandava que fossem censuradas, né? Então é como se ele comprando o Twitter virou um festival de discurso de direita. A galera já começou com esse negócio de temos evidência que o Musk interferiu nas eleições. Essa menina agora começou a dizer que no dia da eleição, dia 5 de novembro de 2024, ele foi embora antes da festa que já estava rolando em Mar-a-Lago, que ele falou, tô indo embora porque o Trump já ganhou. Ela falou, como é que você sabe? Aí ele falou, não, já olhei os números lá. Ela falou, como é que você tem acesso aos números? Que é tipo o tribunal eleitoral lá. Ele falou, não, minha equipe tem acesso a tudo. Já fizemos projeção. Ela falou, como é que ele sabe antes uma coisa que nem o governo, o sistema eleitoral sabe ainda? Então, ela foi soltando algumas coisas, você fala, cara, peraí, meu irmão, se o cara tem o poder realmente para fazer isso, ele pode mudar qualquer coisa. Eles vão escolher eternamente quem eles querem. Não, e aí a gente tá falando de eleição, isso expande para outras coisas, né? Pra tudo. Pra guerra, pra tudo, também. Cara. Aí você fala, se você lembrar de quem que a gente tá falando do cara mais rico do mundo, o cara que não apenas tem a maior rede social do mundo, mas tem também, se eu não estou enganado, é a maior hoje em dia, carros elétricos, que também são muito fáceis de você espionar quem tá ali dentro. É bom lembrar. Eu, quando ando nesses carros, eu não falo certos assuntos dentro dele, não. Tem essa, né? Tem essa. O carro tá te escutando, velho. Lógico. Além de tudo, agora você tem que ficar esperto. Olha só. Nem coisa de intimidade, assim, minha, com a minha esposa e tal, porque daqui a pouco, olha o que o Daniel falou com a mulher dele. Daniel é safadinho também e tal, né? Pastor, safado. Pois. Safado com a esposa não tem problema, né, pô? O Homer teve um negócio desse negócio do carro, né? É mesmo? Ele tava com
saiu lá, né? Lá e tava levando a sogra. Aí ele olhou pro banco de trás e tinha um salto alto lá, cara. Ih, rapaz, mesmo? Aí ele falou, caramba, cara. Meu, ela vai achar que tem uma amante aqui. E alguma mulher deixou aí, não sei o que, ele pegou, despachou, jogou pela janela. Quando foi descer, a sogra falou, cara, cadê meu salto? É sério isso? Sapato aqui e tal. É zoação, né? É zoação. É zoação. Mas seria legal, né? Mas isso não Você lembra daquela do estacionamento do mercado, né? Qual que é essa? Não sei. Rapaz, tava lá no estacionamento, tava voltando com as compras assim, né, pro carro. Aí entrou uma moça, cara, com um vestido bem coloradinho, assim. Sei, decote. Dois turbinados assim, assim na minha frente. Aí eu olhei pra ela olhou pra mim, ela deu um sorrisinho assim, aperta um, por favor. Eu falei, apertei. Veio ela agradecer, ela me deu um tapa, cara. Aperta um, por favor. Ó, se o negócio do Flávio Augusto elogiando eu falei pra você mandar pra tua esposa, essa perdeu, você não manda não. Não manda não. Essa você depois você edita aí, maluco, e tira. Eu não conhecia essa não, aperta um. Mas ó, essa história não, mas a primeira não é muito distante da personalidade do Homer não, né? Não. Ele pegar um sapato desse e mandar... Pô, desesperado, né? Eu não... Cadê meu sapato? Não acho em lugar nenhum, coloquei aqui no banco. Não, de trás. comigo é assim, eu mando o carro pra lavar, aí os caras mexem no banco, né? Isso eu te fico Aí minha puto. esposa senta no banco, ela, você andou com quem aqui? Eu falei, com ninguém. E quando o banco do passageiro tá reclinado? Tá meio, Aí Quem não, andou aqui? reclinado aí já a ideia é bandeira, né? Pois é. É pior do que o batom, né? Na batom roupa, na né? cueca, né? Pô, lembrei outra pegadinha do Ivolanda, que a mulher vinha medir o pescoço do cara, aí ela passava um batom no dedo e encostava no pescoço. Cara, e pra você aí a explicar? esposa, ué, o que é isso? Ele, não sei. Pô, meu irmão, e pra... Aí, de dentro do trocador ali, que ele experimentava a roupa, o cara saía do negócio masculino, de repente saía mó gostosona do negócio. Arrumando... Aí ele, ué, essa mulher veio de onde? Né? Tem que ter uma estátua do Ivolanda, né? Caramba. Ele é vivo ainda. Acho que é vivo, tem que trazer. Ô, Se você trouxer, me avisa, porque minha filha é fãzona. Não, tem que trazer. Lá em casa todo mundo é fã de Campanha Ivolanda. aí, tragam o Ivolanda. Ivolanda é a Highlander, né? Já sobreviveu a 5 guerras mundiais, quebrou várias costelas, né? Tem a história grande. Não, e ele parece que ele era cantor, né? Isso eu não sei. Ele era cantor antes. Aí tem uma pegadinha que ele fazendo a barba dos caras, ele começa a cantar ópera, mas dá um berro. Aí os caras, pô, meu irmão, tá gritando, mas você não gosta de música? Não, eu gosto, mas não paguei pra você ficar gritando no meu ouvido, né? Então, Vilela, essa história vai ficando tão estranha que a menina começa a falar, cara, o Musk interferiu nas eleições. O Musk interferiu nas eleições. O cara chegou e falou, galera, Trump já ganhou, tipo, no final da tarde. A parada ia ser só no dia seguinte. Os caras, pô, como é que você sabe? Não, minha equipe já falou. E aí, pra piorar, o Trump, depois que ele venceu, ele tava fazendo um comício e ele falou o seguinte, a equipe do Musk, a garotada dele lá, os jovens, manjam muito dessas maquininhas, essas urnas aí e tal. Então eles nos ajudaram muito nessa eleição. Até o Trump falou. Então aí eu comecei a falar, peraí, irmão, isso aqui é o fundamento da democracia, né? Porque quando é que surge a democracia? Os caras lá na Grécia viveram várias tiranias, né, os tiranos gregos, e eles falaram, precisamos montar um sistema para impedir o cara de ter o poder sozinho, né? Aí vem o conceito, por exemplo, da oligarquia. O que é oligarquia? Oligo, em grego, é pouco. E arquia é poder. Então, são poucos no poder, oligarquia. E tinha também a aristocracia, né? A aristocracia vem de uma palavra grega que escreve areté, né? Mas fala aripe, que é virtude, né? E é o governo, a aristocracia é o governo dos virtuosos, né? Porque você tinha os aristi, ou escreve aristói, mas fala aristi, e você tinha o demos. Por que eu estou fazendo assim com o braço para cima? Os ricos da elite moravam nas montanhas e o povão morava nas planícies, né? Então o povão se chamava demos e os ricos chamava aristói, né? E aí o governo dos ricos é a aristocracia, o governo do povão é democracia, entendeu? Então a galera começa a criar um conceito da democracia que na Grécia era bem falho, somebody love, porque na Grécia não era um sufrágio universal, não era todo mundo que votava. Na Grécia, ele está falando na fase áurea de Atenas, né? Só homens, cidadãos gregos nascidos em Atenas acima de 21 anos votavam. Então mulher não votava, jovem não votava, estrangeiro não votava. Então a democracia é meio somebody love, né? E aí eles criam a eclesia, que é a Câmara dos Deputados, e eles criam a Boulé, que é o Senado. Então já tinha um sistema de duas câmaras, Senado e a Câmara, né?
E aí o que acontece? Eles criam essa democracia grega em que o povo governa. Só que não era bem o povo, né? Mulher estrangeira não votava. Mas já é o quê? Uma tentativa de impedir os tiranos de retornarem ao poder. E os caras falaram, meu irmão, a gente precisa criar um negócio que não seja o governo de uma pessoa só, seja o povo governando. Então, eles inventam esse conceito de democracia, né? Que depois entra em crise, porque a gente vai ver na história uma série de impérios, né? A República Romana vira um império, né? E você assistiu aquela série Roma? Putz, assisti a primeira Legal, temporada. Né? Assisti a primeira boa, só também. Dá, pra quem não tem paciência pra ler a história do Império Romano, dá uma base, né? Dá uma base porque mostra uma Roma totalmente diferente daquela ideia que a gente tinha. Né? Você vê as conspirações ali, né? Júlio César brigando com o Pompeu, né? O Marco Aurélio também ali, entrando na jogada. Então é legal pra caramba, né? Pra ter uma base. Tem umas cenas, na minha condição de pastor, né? Sim, tomar cuidado com as cenas meio... pesado. Umas ceninhas meio Game of Thrones, assim, né? Naipe Game of Thrones, né? Uns caras mais bem avantajados. Só que Game of Thrones aparecia do nada, assim, você não tava esperando. De repente, pá! Não, tem uma cena que me marcou, né? Em Roma, né? Eu não lembro. O cara deu pra uma nobre lá, um escravo, e deu de presente escravo pra ela, e o escravo tinha tipo naipe Kid Bengala, né? Sei. Mas isso aí, você olha, você fica com inveja, mas a maioria disso aí é prótese, né? Claro. Você lembra da história do Hodor, do Game of Thrones? Sim, sim. Que tem uma cena que mostra ele sem roupa e também bota uma tromba no elefante. Cara, tem isso? Não lembra, não? Não lembro. Aí a menina fala, meu Deus, olha só. Aí os caras, eu tava vendo o make-off, os caras, não, quando a gente tava fazendo a prótese, crente que o cara tinha essa... Até porque, cara, tem 100 pessoas na cena de filmagem, a chance daquilo ficar pra dentro, né? Do Thundercats, né? Ser pelado, um monte de gente, maquiagem, iluminação e tal, e aí, difícil, bora gravar. Só aí o filho não ajuda, né? Aí o filho não ajuda, né? Pois é. Não tem como. Só se for o azulzinho lá, né? Mas nem assim, nem acho, cara. É muito nervoso, velho, imagina. Lembrei do meu pai, cara. Chegou no médico, essa história é verdade. O senhor toma que tipo de... Você toma que tipo... Quais remédios você toma? Meu pai, 76, não toma nenhum remédio. Nenhum com essa idade? Não, nenhum. Ela tem certeza? Não. De vez em quando eu tomo... Isso entra como remédio? Não sei se é sobre isso que você tá falando. Não tomo. Então, cara, o que acontece? A democracia começa na Grécia, mas logo depois você tem uma sucessão de impérios ali. A própria Grécia, você tem o Alexandre o Grande, que tem o Império Grego. Depois você vai ter em Roma, né? A República Romana vira o Império Romano, né? O Júlio César deu um golpe de Estado, foi por isso que a galera esfaqueou ele. Ele falou, pô, irmão, tu vai querer governar sozinho, né? Aí tem aquela cena do Brutus, né? O Brutus era um filho de criação dele. Pô, aquela frase é real, até tu, Brutus? Dizem que né? Até tu, Brutus. Isso aqui eu vou deixar pro final daqui a pouco aí pra... Um livro aqui que a gente vai mostrar no final. Pra quem gosta de videogame, né? Space Invaders. Jogava? Jogava? A galera não sabe, né? Tem um fliperama aqui, né? Tem. Esse fliperama tá funcionando? Claro, funciona, né? Milhares de jogos. O outro que quebrou, né? O pinball, né? Mas vamos atrás de um pinball de verdade. Aquele era fake, né? Era com vídeo, né? Simulando entendi. Tem que ter a bolinha mesmo. É que quebra muito, né? O pessoal fala. Tem muita manutenção. Eu tenho saudade de um pinball de verdade. É muito maneiro. É que o Lenny vai estragar. O Lenny com certeza vai querer jogar, vai ficar puto. O Lenny não é esse vai dar um pancadão, né? Aquele cara que dá aquelas pancadas. O Lenny fica preso sempre no... Precisa ver eu jogando o Fifinha, cara. Esses dias é bom? Eu taquei o controle porque o FIFA 26 Você? tá horrível de jogar. Tá ruim? Tá horrível de jogar. Eu quebrei um controle hoje por causa disso. Eu não imagino o Lenny puto. Você imagina o Lenny puto com um joguinho? Cara, não imagino. Olha só. Vamos colocar um videogame aí lá na outra salinha, né? Vamos. Boa ideia. Tem a televisão grandona lá, liga um fifinha lá. Fazer um campeonato, hein? As escalas aí, né? Quem fica nas lives mais compridas, quem perder no FIFA fica, né? Não vou falar os convidados, mas tem convidado que o pessoal já fala, eu não quero esse dia, porque sabe que as lives são longas. Tem convidado que vai querer jogar junto com a gente. Pode crer. Aí, sabe que você me deu uma deixa agora que eu pesquei uma mensagem aqui? Aí, todos os programas ligando os pontos é sempre o Homer e o Lenny. E eu acho que o Bigode, o resto da galera tem algum tipo de aversão comigo, tem não? Pode ser. Ou os caras gostam o Luciano mais também, não é que na realidade eles perderam ali na sinuca aqui. Já tem a sinuca aí atrás. Tem a sinuquinha também. Então, a gente acha que a democracia ela é uma coisa recente, ela foi inventada na Grécia e depois foi sendo substituída por ditadura. Aí você chega na Idade Média, né? Você tem o Império Romano que depois vira o Sacro Império Romano Germânico, né? Por que é isso?
porque Roma foi invadida pelos bárbaros, e os bárbaros eram povos germânicos, né, alemães. E eles deram esse nome de bárbaros todo mundo que era... Que não falava grego. Não falava grego e tal. Porque é meio até preconceituoso. Total. Né? É porque o grego, ouvindo os germânicos falando, e aqui, quais eram os povos germânicos? O povo germano, o godo, o visigodo, o ostrogodo e tal. Eram vários povos e tribos, né? E os vândalos também. Vândalos. O Homer é o nosso godo. Não viu essa vindo, hein? O Lenny é o visigodo, né? Ele fica olhando. Vizinho do godo. Aí o cara volta pro tema, você fala, sai fora, pô, eu ia perder essa, né? Tá de sacanagem. Ele é germânico, né? Tem a pinta, né? É o nosso godo. E você sabe que os godos eram meio parentes dos vândalos, né? Às vezes ele faz uns vandalismos aí também, né? E vândalo, vem da onde? Então, vândalo, vou te contar de onde que mais ou menos vem. Porque bárbaro vem disso mesmo. Vem bárbaro eles ouviam os caras falando, imagina os caras falando língua germânica, alemães, eles só ouviam bar. É por causa disso, bar. É disso mesmo? É disso, é. Caraca. É uma onomatopeia, né? Que vem do som, né? Bar. O cara, não entendo nada, você tá falando, é bárbaro. Bárbaro vem daí, entendeu? Então, pra eles, todo mundo que não falava grego, eles ouviam. Assim como os americanos, os índios eram selvagens. Exato, né? É isso. E aí, os vândalos, né? Eu esqueci o nome do rei famoso dos vândalos lá. Ele foi um dos caras que invadiram Roma. E aí a mãe dele falou pra ele assim, meu filho, quando você chegar lá em Roma, já que a gente não tem engenheiros e arquitetos pra fazer aquelas coisas maravilhosas que eles fazem, tu chega lá e destrói tudo pra mamãe, valeu? Aí você, agora você entende um pouco que o vândalo, que era o nome de um povo, virou sinônimo de nego que destrói tudo, né? É por causa disso. Ele chegava arrasando o quarteirão, destruindo tudo. Tipo, estratégia... Louco, né? Palavras que a gente usa hoje. No cotidiano, né? Então, é a palavra vilão, que os caras iam viajar, aí tinha algumas vilas no caminho que os caras saíam correndo das vilas, assaltavam os caras e corriam de volta pra vila. Então o vilão era o povo perigoso que morava nas vilas. Cínicos, né? Cínico também. Tem lá dos cínicos da filosofia, exato. Então o Diógenes, o cínico, tem umas histórias interessantes, né? Que ele... É ele com o Alexandre ou não? Alexandre. Que o Alexandre era aluno de Aristóteles. Só que eles meio que brigaram, né? Porque Aristóteles, ele tinha alguns conhecimentos mais esotéricos que ele não ensinava para qualquer um, que era mais fechado. Assim como Platão também. Platão ele descendia da doutrina pitagórica, né? E a doutrina pitagórica, eles tinham uma sociedade secreta chamada Sociedade Pitagórica ali, onde eles só ensinavam, era tipo uma maçonaria. Sim. Ele só ensinava essas coisas para alguém. E aí o Alexandre, ele era a favor de ensinar tudo para todo mundo, ele não restringia. O Aristóteles era contra, eles brigaram. E aí, para dar uma sacaneada no Aristóteles, ele foi elogiar o Diógenes, porque o Aristóteles não gostava do Diógenes, né? Uma birrazinha do aluno, né, mal criado. Aí o Alexandre chegou e falou, o Diógenes sentado. O Diógenes era tipo um cara meio mendigo, assim, né? Sim. Dizem até que o Chaves, que mora dentro do barril, é inspirado no Diógenes. O Diógenes morava dentro do barril, né? Então ele tava lá, cara, ele era preguiçoso, ficava sentado, não fazia nada, ficava só sacaneando todo mundo. Aí o Alexandre falou pra ele, admiro muito seu trabalho, sua obra, pode pedir qualquer coisa que você quiser que eu te dou. Aí ele falou, chega um pouquinho pro lado aí que você tá tampando o sol. Tá bom, então só vem um pouquinho pra cá. Só um pouquinho, né? O cara não tinha interesse nenhum em dinheiro, poder, quer nem saber, quer sacanear todo mundo. Chega, imagina, o cara morreu felizão, sacaneou o imperador, mano. Pô. Essa história é famosa. É famosa. Não sei se é verdade, talvez seja, né? Se não for verdade, pelo menos traduz o pensamento ou o estilo do cara. O estilo cínico total. O cara zoava tudo. Então, a gente tem ali por que a gente tá falando, né, dos vândalos e tal? Porque eu falei que os bárbaros invadiram o Império Romano. Inclusive tem 2 filmes canadenses, né, que é Invasões Bárbaras, se eu não estou enganado, que é um filme, você lembra desse filme? Lembro. Não é de guerra não, é um monte de bebum conversando sobre filosofia, mas é legal pra caramba, me amarro. Que discussão boa. Discussão maneira pra caramba. É tipo depois da meia-noite, antes do amanhecer, né? É uma trilogia, antes do amanhecer, depois do não sei o que e tal. Que é do Richard Linklater, que é pra mim um dos caras mais cascudo de todos. Do casal, do filme do casal. O casal, que é o Ethan Hawke, né? Que um acho que é na Áustria, o outro é em Paris. O primeiro é em Paris, se não me engano, e ele é americano, ela é francesa, depois se encontram não sei quanto tempo depois.
e depois ele já velho. Né? Não é filme pra quem gosta de blockbuster, filmes em hollywoodiano, é filme pra você pensar, mais profundo, e batem altos papos, assim, né? Sim. Esse cara tem um filme que pouca gente conhece, que é o Waking Life, o Richard Linklater. Você lembra do Waking Life? Esse filme eu recomendo pra muita Que é desenhado, gente. né? Pra você, né? Waking, coloca aí o cartaz. É um filme, animal. deixa eu explicar pro pessoal. É uma coisa chamada rotoscopia. Os caras filmam atores reais, depois os caras pegavam um fotograma e desenhavam cena por cena em cima daquilo lá, pintando. Então quando você vê, fala, pô, parece um filme, mas é pintado em cima. Então, exato. Essa técnica de rotoscopia, muitas pessoas usaram. Aí, isso daí é uma E é com o Ethan Hawke também, que fez o Antes do Amanhecer. Vários atores aparecem aí e tal. E, cara, são vários quadros de várias pessoas pirando sobre o ato de sonhar, a sonhar acordado, propósito, o que a gente tá fazendo aqui nessa vida. Cara, você termina... Filosofia Homer, pura. se você não assistiu, sério mesmo, cara, assiste o mais rápido possível, você vai me agradecer, cara. Mas assiste com calma. É um filme que você termina, fica pensando... Cara, eles têm uma reflexão sobre Dostoiévski que cara, pra mim já valeu muito louco, porque tem uma galera conversando num bar, aí corta pra um casal discutindo, corta pra outra pessoa, um diretor e não sei o que. E, cara, várias pirações sobre a vida, sobre o sentido das coisas. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. E tem também o outro que ele fez com rotoscopia também, que é o Homem Duplo. Então esse já acho mais difícil. De quê? De absorver. É mais pesado. Mais hermético. E a técnica, ele é um pouco mais realista. Vê se acha daí o Homem Duplo, que é com Keanu Reeves. Keanu Reeves serviu de personagem. E eu acho que o Robert Downey Jr. também. Pode ser, eu não lembro. Faz tempo. A história aparece, o Alex Jones aparece. No Wake Life. Não, no o Homem Duplo. Também? Ele com o megafone falando. Não, então esse é no Wake Life, você tá confundindo. Porque no Wake Life é certeza que ele aparece. Será que ele aparece nos dois, então? Não, eu acho que só no Wake Life. Confere aí depois, ó. Alex Jones participou de O Homem Duplo. Tá vendo, Homer, ó? Aí é uma técnica, não tem tanto traço, é mais um recorte, o cara coloca lá, diminui as cores e dá essa impressão. Mas isso é considerado rotoscopia também ou não? Também. Tá. Porque é cada frame trabalhado com uma pintura. Mas o cara, isso era feito à mão, cara? Esse não. O outro era. Era? Não, à mão, mas em computador. Ah, tá. Sabe? Os traços, sim, entendi. Você pega uma canetinha e vai desenhando por cima. Mas lá atrás era feito à mão. Os caras pintavam com aquarela e tal. Aí no Waking Life, o cara conseguiu fazer mais barato e mais rápido porque ele desenhava frame a frame. Aí é mais fácil. Você pega, abre lá a edição, você abre cada quadro, vai no Photoshop, ou seja, qual o programa e vai desenhando em cima. Eu fiz muito isso, mas pra curta, né? Pra desenho. Chegou a fazer? Cheguei, no trabalho. Né, Lene? A gente fazia essas paradas, né? O cara que trabalha com a gente, era bom pra caramba, animador. Não, o animador, o japonês. Como é que é? A gente chamava ele de Mr. Anderson, né? Mr. Anderson, Keanu Reeves. A gente filmou, não sei se você lembra, a gente filmou uma cena com o Felipe, talvez. E depois ele fez uma rotoscopia em cima, que era Ficou um maneiro? cara acordando, porque eu falei pra ele, é um cara acordando, você é um monte de pássaros. Né? Hã? O acorde, né? Acordes. É verdade, cara. Tem isso em algum lugar no YouTube, eu vou achar. É mesmo? Se a gente achar, eu coloco o link no comentário fixado, cara. Cara, que trabalho, ele ficou muito tempo, porque ele fazia Você imagina assim, não sei como, são 24 quadros por segundo? Normal. Esse aí ele deve ter repetido, deve ter feito 12 e duplicado, pra não fica tão... Você imagina, você fazer 24 desenhos... O Walt Disney fazia 48, ou seja, por segundo? O dobro do que precisava pra ficar mais fluido. Mais natural. A galera que não entende um filme, quando você assiste um filme... São fotos, né? São fotos em sequência que teu olho é enganado, passa rápido, que você vê como uma sequência. Então, a câmera de cinema é a câmera fotográfica, vai tirando várias fotos. Eles fizeram um cálculo e 24 quadros é uma coisa que fica natural pro olho humano. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para fazer esse movimento e você vê o braço. Agora você imagina que num desenho do Walt Disney ele fazia 48 vai ficar mais fluido, né? Aí ficava aquele negócio super fluido, você não via. Porque se você faz 12, por exemplo, e repete para dar 24, fica dois quadros assim, quer dizer, fica um pouco mais truncado. Tem gente que faz 6, faz menos quadros, aí fica bem robozão ali. O Mundo Canibal era outro esquema, porque a gente tinha um programa que você fazia os keyframes, e aí ele fazia Entendi. A intervalação, né? O braço daqui pra cá e ele meio os intermediários. E hoje em dia, com inteligência artificial, agora a brincadeira... Já que a gente falou nisso, e eu sei que alguns vão falar volta pro tema, outros estão gostando, porque eu sei que a galera aqui tem um público diferenciado. O tema mesmo, nem o Epstein sabe mais qual era. Não sabe por quê? Porque morreu. Se tivesse vivo, saberia. Se bem que tem lenda que ele tá vivo, né? Pois é. Mas, por que 24 quadros, né? Por causa da cintilação. Tem a ver? Porque no cinema,
eram lampejos, né, de luz. Sim. Você botava o quadro, jogava um lampejo de luz. Uma luz por trás. O olho não percebe, assim como a gente não percebe que a lâmpada tá piscando, mas o cérebro percebia. Nos primeiros filmes no cinema, a galera saía com uma náusea terrível. Sério? Dor de cabeça. Se chamava cintilação isso. Ah. Primeiro conto que eu escrevi na minha vida chamava Cintilação. Eu não vou contar tudo, mas a história começava numa disciplina de fotografia na faculdade e o cara tinha que tirar algumas fotos na rua de pessoas espontâneas, ele tira uma foto, só que na foto a pessoa sai só a parte de cima, a parte de baixo tá... Aí Tipo o quê? ele vê o fundo, não tinha. Não tem a parte de baixo, transparente. Então ele entra numa neura em cima disso. Eu me inspirei um pouco no Blow Up do Antonioni, lembra? Sei. Que ele começa a tirar as fotos e começa a falar, pô, acho que eu tô ficando maluco. É. Né? Que é legal pra caramba também. Então, em cima dessa ideia de cintilação, eu escrevi esse conto. Que tem maior debate filosófico também, de física. Mas voltando, né? Aí, galera, volta pro tema. Vamos voltar lá. pro tema. Tá falando do Viagra pra Roma, rotoscopia e agora cintilação. É isso aí, cara. Ligando os pontos é isso, né? Não era Viagra, isso não, aí. meu pai. É outro que ele usa. Ah, é o Cialis. concorrência. Então já fica... Aí errou, deu mole, aí, viu? Deu mole. Não tá prestando atenção. Pô. O problema é que eu nunca usei isso, graças a Deus, mas acho que os dois são azuis. Você que usa direto aí? É que, cara, tem genérico. Depende. Então, Ô, acho que Lene, até a cor é é tudo marca azul? registrada. Adão Não, e Eva. Era famoso que era o azulzinho, né? O azulzinho era o Viagra que era famoso. Mas eu não sei se você se o for comprar Cialis é azul também? Não, sei. não é. Não. Ah, então ele Mas- falou azulzinho e falou errado. Que azulzinho é o que eu falo Viagra. pra ele, pô, mas você falou negócio de Viagra com a médica, cara? Ele, não usa Viagra, não usa Cialis. Aí eu achei que o outro era azul também, então não é, Não, né? não é, não. Aí deu, acho que ele deve estar daltônico também já. com os Aí também você vai pegar um 76 genérico, nem anos. devem seguir, né? A cor. Bota verde, laranja, rosa, né? Nem sei É igual aquela situação que o cara chegou na farmácia e falou, aí, tem sal de frutas? Ele falou, tem, então me vê um de goiaba. Não. Me vê um Cialis. Qual, o azul? Não, o laranja. Meu Deus. Me vê um de goiaba, então, né? É de fruta, né, pô? Pô, Vamos embora, escolhe pô. uma, verde de Saborzinho, né? Então, os caras inventaram a democracia muito lá atrás, só que aí os bárbaros invadem o Império Romano. Aí o que acontece? O Império Romano, ele sucumbe, mas ele renasce numa aliança entre Roma e a Alemanha. Entre Roma e os germânicos, né? Então a gente tem o famoso Carlos Magno. Carlos Magno era um germânico. Então o Carlos Magno, ele desenvolve ali o Sacro Império Romano Germânico. Então você tem o conceito de democracia em Roma, mas o conceito fica na gaveta, é substituído pelos impérios. Você tem o conceito de democracia na Grécia também, que foi substituído. E aí você tem a Idade Média, com aquelas monarquias europeias, né, o feudalismo e essa estrutura do Sacro Império Romano Germânico. Então você tem ali uma nobreza e um clero dominando. E só depois, com a Revolução Francesa, que eles vão voltar a falar sobre essa questão da democracia. E aí entra essa ideia de que o governo deve partir do povo, né? Assim como a gente tem na nossa Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce direta e indiretamente por meio dos seus representantes eleitos. Por quê? A gente não escolhe diretamente o líder, né? A gente, muitas vezes, a gente não exerce diretamente o poder, a gente escolhe um líder que vai exercer o poder. Nos Estados Unidos é mais confuso ainda, você vota no colégio eleitoral, né? Aí o colégio eleitoral vota no cara que você pediu pra ele votar, mas ele não é obrigado. Isso que é uma loucura. Você vota num cara pra votar na Kamala Harris, ele pode falar, não, eu tô afim de votar no Trump hoje. Como é que faz isso? É muita loucura, né? Não, e aí eu entendo direito lá. o colégio eleitoral, ele vai ser maior ou menor dependendo do tamanho da população, né? E aí você tem, por exemplo, o estado da Califórnia, que é um estado que tem muita gente, muita população, e é de uma tendência mais progressista, de esquerda, então tem um peso muito forte, porque você vai ter várias pessoas do colégio eleitoral votando majoritariamente nos democratas que representam a esquerda americana. Mas por que eu estou falando isso? Porque cria-se essa ideia de que é melhor do que você ter um ditador, é o povo escolher o líder para que esse líder faça aquilo que ele gostaria que fosse feito, né? Então é chamada da democracia representativa, que você escolhe um representante para te representar na fabricação das leis, né? Sim. Então, nesse sentido, você ter um sistema de voto lícito e com uma lisura é vital para a democracia. Assim como também você ter uma mídia responsável, porque como é que o povo vai escolher o melhor líder se não tem informação suficiente? Você não consegue. E também você ter, e de igual forma, uma educação adequada. Porque se você não tem
informação da mídia adequada e uma educação adequada, você não vai conseguir escolher adequadamente, né? Então, você vê que destruir a mídia e destruir o sistema de ensino, você está destruindo a democracia também. Agora, se você começa a ter um sistema que é digitalizado e você pega um magnata desse da tecnologia que supostamente consegue mexer nisso, aí você destruiu a democracia da mesma forma. Então, a pergunta que está sendo feita hoje, com essas revelações da Ashley Sinclair, é: será que Musk realmente interferiu favorecendo o Trump? E se ele interferiu, será que ele ainda tem esse poder e vai poder continuar interferindo sucessivamente? E pior do que isso, será que ele consegue interferir em outros países? Então, assim, virou um perigo à democracia no mundo, se isso for verdade. Pois é. O mundo inteiro deveria reforçar sua cibersegurança e ficar de olho se tem algo vindo aí, porque esses caras podem cismar de escolher em outros países quem eles querem também, né? Então isso aí é extremamente preocupante. Eu me lembro, Vilela, daquele filme Mountain Head. Lembra que os magnatas se reuniram na casa? Numa casa nas montanhas. Nas montanhas, Alpes, né? lá. Os caras mais poderosos da tecnologia. Filme bem chatão, hein? Chato, estranho, diálogos estranhos, né? Umas piadinhas sem graça. Basicamente eles estão decidindo sobre o mundo, né? O mundo tá no caos e eles estão decidindo o que eles vão fazer e aproveitando as oportunidades, né? Até o cara tá escolhendo o próximo líder da Argentina. Então, cara, aí eu achei isso muito interessante, porque foi numa época que o Javier Milei tava despontando. E o que eles fizeram? Eles escolheram um ator para ser presidente da Argentina no filme, só que um desses caras magnatas que ia governar por trás. Na verdade, seria isso. E aí eles sentam numa reunião fechada e esse magnata da tecnologia lá nos Estados Unidos que tá falando o que tem que acontecer na Argentina. Você fala, meu irmão, será que os caras estão dando algum bizu de algo que tem fundamento? Realmente acontece, né? Porque o Javier Milei, aí ó, o Mountain Head, elenco bom, né? Esse segundo ali, da direita pra esquerda. Não sei quem é, não. Não, mas esse cara, agora eu esqueci. Esse cara é um ator predileto de um. Como é que é o nome desse diretor que faz um filme todo meio colorido? Wim Wenders, não. Wes Anderson. Wes Anderson. É isso? Esse cara é o que faz o filme todo dele. Esse segundo ali. O primeiro eu desconheço, os outros dois, mas o Steve Carell é o mais famoso, né? O Steve Carell é o famosão. É um filme ruinzinho É difícil até de acompanhar, o diálogo é muito rápido. Se fosse um curta-metragem seria muito bom, porque eu acho muito legal, mas eles demoram muito, né? Mas o que eu acho interessante desse filme é que ele ilustra essa ideia dos magnatas da tecnologia decidindo quem ganha e quem perde. Né? Porque o filme joga essa ideia no ar. E aí o que é estranho é que Javier Milei, quando ele foi eleito na Argentina, na época que esse filme está rolando, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma viagem ao Vale do Silício, conversar com os magnatas da tecnologia para implementar um sistema de crédito social e de renda básica universal na Argentina. Por isso que a Argentina foi um dos pioneiros naquele negócio da WorldCoin, que era o cara escaneia a retina para receber uma mesada. Caramba. Que é o que o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que faz o ChatGPT, ele criou isso como quase que um desencargo de consciência, né? Porque o conceito dele é o seguinte: a inteligência artificial vai tirar emprego das pessoas, as pessoas vão ficar sem condição de ter seu sustento, e para compensar isso a gente vai compartilhar com elas um pouquinho dos nossos trilhões, dando a elas uma renda básica universal. Só que para você fazer jus a esse recebimento, você precisa escanear a tua retina numa orbe, que é uma bola, onde o cara enfia a retina ali, ele escaneia a retina. Aí vai ter um crédito social. Aí ele recebe, acho que $80 de 15 dias, um negócio assim. Aí recebe essa renda básica universal, e é claro que com isso vem junto o crédito social, tipo assim, se você postar alguma coisa inadequada nas redes sociais, a gente bloqueia a tua conta, né? Que é um problema. Então, alguns olham isso tudo e vão cruzando esses dados, vão falando, cara, será que a Argentina já foi um test drive de um processo em que o Vale do Silício começa a pilotar uma nação latino-americana à distância, né? Eu não acho impossível. Eu espero que isso seja improvável, mas eu não acho impossível não, porque quanto mais você digitaliza, mais você fica nas mãos de quem controla essas backdoors, esses back-ends aí. Mas agora, Vilha, por que eu trouxe esse livro aqui, ó? Space Invaders, do William Schnoebelen. William Schnoebelen é aquele cara que ele é um X-tudo, é um ex-tudo. Esse cara já foi tudo que você pode imaginar. Ele começa como seminarista católico. No seminário católico, o padre dá uma aula dizendo que Jesus só fazia milagre porque entre a infância dele até ele aparecer, aquele período perdido da história de Jesus, ele foi para o Tibete e ele aprendeu com os monges tibetanos o esoterismo e o ocultismo. Tem essa história, né? Então Jesus ele fazia milagres porque ele dominava as artes mágicas.
E aí, o professor disse para o William Schnoebelen, nesse seminário católico, eu esqueci o nome da faculdade, lá do seminário, ele disse o seguinte: na nossa doutrina, a gente crê que o termo latim é sacerdotes alter Christus est, né? Sacerdote é como se fosse um outro Cristo, um substituto de Cristo. Então, nós devemos seguir os passos de Jesus. Se Jesus seguiu esses passos do esoterismo, nós deveremos seguir também. Aí ele falou, vou estudar esoterismo então. Aí ele foi estudar o Wicca, ele virou sacerdote Wicca. Aí ele foi estudar o druidismo, virou sacerdote druida. Aí o grão-mestre druida incentivou ele a entrar na maçonaria, ele entrou na maçonaria. Aí ele foi subindo nas escalas ali da maçonaria, chegando ao grau 34, passando de 33, 34 é o Palladium, né? E aí ele foi subindo aos graus superiores a partir de outra ordem, que é a ordem de Memphis e Misraim. E aí ele chegou até o grau 99 nessa ordem. No livro Lúcifer Destronado, ele mostra os diplomas dele, tem prints dos diplomas nessas ordens aí. Aí ele se envolveu com a Ordem do Templo Oriente, que era do Crowley, né? E se envolveu com a Astrum Argentum, que era do Crowley também, que é a estrela de prata, né? É a Silver Star. Olha o William Schnoebelen. Olha só. Isso é ele hoje, né? Tá bem Parece velhinho. uma barba falsa. É aqueles caras que dão uma alisada na barba, né? Total. Pra dar uma escovada na barba. Parece aqueles ursos do Play Center. Né? Esse cara, ele você olha assim, você imagina um velho chato. Esse maluco, ele conta piada, ele tá falando coisa séria, ele mete umas piadinhas loucaça. É engraçado, é um cara engraçado, zoador, entendeu? Eu gosto de assistir as palestras dele. Então, esse cara, ele chegou a se envolver no satanismo mais profundo, né? E chegou a se envolver nos Illuminati também, segundo ele. Ele conta uma história interessante de que um cara se materializa na casa dele, fazendo projeção astral, e se apresenta como Master H, né? Ou Mestre H. E ele diz, olha, você foi escolhido para fazer parte da nossa ordem. Aí o cara fala assim, você vai ter que voltar à sua terra natal e na rua tal vai ter algo escondido numa árvore que está na esquina, você tem que cavar e pegar ali uma caixa. Aí você vai abrir a caixa e fazer o que está ali dentro. O cara volta, caixa lá, aí tem tipo um contrato que ele tem que assinar e fala assim, mande no correio no endereço tal. Aí ele manda e o cara responde falando, você foi aceito. Então assim, são histórias loucaças, né? Por incrível que pareça, essa história do William Schnoebelen lembra uma história de um médico americano que é doidão, mas é um cara assim, é um gênio maluco, né? O cara sabe todos os livros e nomes e tudo de cabeça, data. Eu esqueci, Dr. Bill Deagle, né? Esse cara diz que aconteceu algo semelhante com ele. Ele estava em casa, aí se projetou um cara, projeção astral na casa dele, e convidou ele para fazer parte dos Illuminati também. E ele falou, não tem interesse não, sou cristão e tal. O cara falou, não, você é de uma linhagem separada, você é um dos descendentes do rei Davi, chegando até hoje, e você foi escolhido para fazer parte do nosso grupo. Ele falou, eu não quero, não vou fazer parte. Aí o cara falou, então tua filha que vai pagar o preço. Ele falou, eu não tenho filha. Ele falou que na mesma semana ele descobriu que a mulher estava grávida da menina, a menina nasceu com problema. Aí ele falou, cara, mas a minha filha está viva hoje, é uma bênção, e eu creio que isso, Deus é maior do que isso tudo. Então são histórias loucas, né? Só que o William Schnoebelen, ele é um dos primeiros caras, e depois ele se envolve com os Mormons, depois dos Mormons ele vira cristão. E quem leva ele pro cristianismo foi esqueci o nome do cara. E era um dos caras que eram uns cristãos que falavam muito sobre maçonaria e tal. Ed Decker. Ed Decker foi o cara que treinou ele. E aí, ele foi um dos primeiros caras que começou a dar uma explicação cristã para a ufologia. Por que eu estou falando sobre isso? Deixa eu só explicar. O Elon Musk, quando ele começa com esse negócio de eu quero ter um monte de filho, ele está fazendo um negócio de eugenia. Ele está querendo criar uma nova raça. E ele disse para a Ashley Sinclair, que era essa ex-namorada dele, mãe do filho dele, Romulus, e ela mostra as mensagens, ele diz o seguinte, nós precisamos acelerar esse processo para chegar ao nível de legião antes do apocalipse. Como assim nível de legião? Legião do Império Romano eram milhares de soldados. Nossa. Ele deu a entender que ele precisa ter milhares de filhos no número equivalente a uma legião antes do apocalipse começar. Ele mandou essa mensagem, está no celular dela.
É claro que a galera olha e vai falar, isso é uma metáfora, né? Apocalipse deve ser uma crise econômica, né? Um grande reset. Eu já creio que não, eu creio que realmente o cara tá falando sério e ele tem o objetivo de criar uma legião de filhos dele geneticamente modificados para esse período dessa luta final. Isso me lembra aquilo que a gente lê na Bíblia em Gênesis 6, quando fala que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e geraram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. E qual que é o conceito? O conceito é o seguinte, anjos caídos fecundaram mulheres ali, numa fertilização in vitro espiritual, né? E essas mulheres geraram soldados gigantes que o objetivo era destruir tudo que era de Deus e o povo de Deus, para que o mal reinasse na terra. Por causa disso, Deus mandou o dilúvio para matar esses gigantes. Então, se essa interpretação de Gênesis 6 é correta, desde os tempos antigos, antes do dilúvio, existe um plano diabólico de construir uma raça híbrida para destruir o povo de Deus e implantar o reino do mal, do Lúcifer e do anticristo na terra. Se a gente parte desse princípio que o mal está fazendo uma hibridização com o ser humano, criando essa raça misturada, desde os tempos antigos, Elon Musk está envolvido nisso, para fazer isso nos tempos atuais, né? Inclusive, tem um livro muito interessante, que eu acho que está fora de circulação, não foi reimpresso, do Caio Fábio. O Caio Fábio já veio aqui? Várias vezes. Então, eu não sei se você sabe disso, talvez nem o Caio Fábio saiba. Caio Fábio, eu sei que ele me segue no Instagram. Caio Fábio era meu vizinho. Onde? Lá em Niterói, no condomínio Green Park, onde eu fui criado. Inclusive, eu era amigo do filho dele, Lucas, né? Que infelizmente faleceu. Conheci o Davi também, que era o filho mais velho, só que era uma faixa etária diferente da minha, né? Inclusive, teve uma cena que entrou para a história do condomínio e das crianças que lá habitavam, né? Que, de repente, no campo de futebol do condomínio, desceu um helicóptero e saiu dali o Brizola, e o Caio Fábio recebeu o Brizola, né? Aí imagina a criançada, né? Início dos anos 90, vendo helicóptero descendo dentro do teu condomínio. Então, o Caio Fábio, que depois se mudou, a gente perdeu o contato com a família, ele escreveu um livro chamado Nephilim. E esse livro é muito interessante. Ele faz uma associação legal com essas histórias dos gigantes e ele bota o Brasil na jogada. Ele coloca a Amazônia como se na Amazônia tivesse uma experiência genética para criar esses gigantes, novos gigantes para o reino do anticristo. Então é uma ilustração bem legal, né? É bem interessante, um livro muito interessante. Eu, infelizmente, eu li um emprestado de um amigo. E aí, um tempos atrás, eu fui tentar comprar, estava esgotado. Então, editoras, vocês estão dando mole. Porque esse tema Nephilim está em alta. O Caio Fábio tem seguidor pra caramba. É só fazer uma nova edição, ele divulga, pelo amor de Deus, né? É um livro legal. Opa, saiu uma edição nova aí? Se saiu, beleza. O que está escrito ali no subtítulo? Leia pra gente, ô. Também vimos ali Nephilim, isso é, os filhos de Anak, que são descendentes de Nephilim. Éramos dos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Então esse é o relatório dos espias, né? Quando eles vão espiar a Terra Prometida, né? E ver esses gigantes. Se tem ainda, aproveita, galera. Se está disponível mesmo, vou comprar um para mim também. Então, Vilela, é muito... Eu não acho que é coincidência a gente estar ouvindo essa mulher falando essas coisas do Musk, que ele está querendo criar uma legião de filhos geneticamente modificados antes do apocalipse, e a gente vê a questão alienígena estando em alta hoje. O próprio governo americano querendo fazer comissão e nos convencer que isso é real, que isso existe, né? Você vê que o Trump está liberando aqueles documentos, né? Sucessivamente sobre esse assunto. A gente até fez um programa aí recente com o Edson Boaventura, né? E o Rony Vernet sobre isso. E aí que entra a questão alienígena associada ao apocalipse e à engenharia genética. Por quê? William Schnoebelen, a gente volta nele, ele já teve algumas experiências de abdução, né? Segundo ele narra. Não sei se é verdade, mas ele conta essas histórias. E foram essas experiências que o levaram a escrever esse livro Space Invaders, que é um dos primeiros livros em que um cristão tenta interpretar pela Bíblia o fenômeno alienígena. Eu acho que a primeira vez que isso foi feito, pelo menos do que eu tenho conhecimento, foi um livro chamado The Omega Conspiracy. Não sei se você acha aí, Romy. É de um cara chamado... Eu não sei o nome desse cara, porque o nome do cara é letra I, letra D, letra E, Thomas. I-D-E Thomas. Eu não sei o que é o I, o D e o E, né? Todo mundo conhece ele como I-D-E Thomas. E ele escreve essa conspiração ômega. O que é a conspiração ômega? Os anjos caídos agora estão se fantasiando de alienígenas para iludir a humanidade. Ali, ó.
o último assalto de Satanás no reino de Deus, né? Tá vendo ali embaixo? Dr. I.D.E. Thomas. Aí os caras falam assim, pô, é muita groselha, né? Mas é uma groselha legal pra caramba. Não, assim, veja como ficção, pô. Tá. Um passatempo maneiro se você não acha que é verdade, né? Mas tá tudo muito bem bibliograficamente fundamentado. Os caras vêm falar comigo, pô, Daniel, você acredita mesmo nessas paradas que você fala? Eu falo assim, cara, provavelmente eu tô errado e tudo é mentira, mas ó, é uma mentira bem fundamentada pra caraca, meu irmão. É uma bibliografia gigante. Então, o William Schnobel, o que acontece com ele? Ele tinha os espíritos guia que orientavam, né, a vida dele. Eu tô fazendo assim, mas geralmente ele fala na orelha esquerda. Tá. Que é a via da mão esquerda, né? Então ele fala aqui. E o anjinho do outro lado. Ele fala, faz isso, faz aquilo e tal. O guia, né? Que guia os caras envolvidos com o ocultismo. E o guia dele chegou pra ele e falou, cara, vai lá pro Lago Michigan, meia-noite fica esperando ali a coordenada. Aí ele falou, poxa, Lago Michigan no inverno é melhor tu dar um tiro, pular da ponte, né? Porque ali é menos 20 graus, ali é frio pra caramba. Mas ele foi. E ele disse que ele estava lá no Lago Michigan, esperando na hora certa, e de repente deu um flash e ele se viu dentro da nave. E ele falou que dentro dessa nave tinham seres com aparência humana e outros seres que não pareciam muito humanos, não. E para surpresa dele, que era um maçom de alto grau, graduado, eles começaram a fazer com ele entrolhamento, entelhamento maçônico, que são as perguntinhas bate-pronto, né? Pra ver qual é o grau do cara, né? Tipo, se eu falo isso, tu fala aquilo, eu falo isso, tu fala aquilo. Ele pensando, pô, pra que alienígena tá fazendo entelhamento maçônico comigo, né? E ele aí ele começou a entender que existe um vínculo entre a ufologia e o conhecimento esotérico. E ele começa a desenvolver essa tese. E a tese é o seguinte. Assim como Aleister Crowley fala sobre Moonchild, e isso é um livro dele, vê se você acha aí, o Homer, Moonchild, né, que é a criança lunar. Moonchild é um romance, não é um livro de doutrina, né, como é Mágica na Teoria e Prática, né, ou o Liberal Vel Lege, né, que é o livro da lei. É um livro de ficção em que existem magos do bem e magos do mal. E os magos do... Só que, claro que ele inverte, né, na ótica, na minha, de um cristão, o que ele fala que é do bem pra mim é do mal, o que ele fala que é do mal pra mim é do bem. Porque eles estão querendo criar, ali ó, Moonchild do Aleister Crowley. Eles estão querendo criar um anticristo através do ritual de magia sexual, que é uma criança gerada dentro desse ritual, portanto um semideus, um Nephilim. Lembrando que essa ideia que a gente tem de semideus, de Zeus engravidando as mulheres, é exatamente isso que o Musk está querendo fazer. O que Zeus fazia? Ele vinha para a Terra, gerava um monte de filho com várias mulheres diferentes, e esses filhos viravam reis e pessoas poderosas, porque na verdade eles eram seres metade homem e metade deus, né? A gente está falando do rei Minos de Creta, né? Lembrando que a civilização minoica ali é um dos primórdios das civilizações gregas. A gente está falando de Hércules, também era filho dos deuses. Aquiles também, filho dos deuses. Até Alexandre o Grande dizia que a sua mãe Olímpia foi engravidada por Zeus, né? E aí tem até aquela lenda de que o Filipe da Macedônia, que era o pai do Alexandre, estava ouvindo a mulher dando uns gemidos no quarto, e ele falou, pô, o Ricardão chegou aí, né? Vou ver o que é isso. Aí ele olhou pela fechadura, quando ele olhou, o Zeus estava lá se divertindo com a mulher dele, e ele brilhou no esplendor da sua glória e cegou uma das vistas do marido corno curioso. O corno curioso foi olhar pelo buraquinho da fechadura e ficou cego, né? Então as histórias muito loucas, né? Ou seja, você quer ouvir um barulho estranho dentro do seu quarto, se você for olhar pela fechadura, bota um óculos escuro. Pausa para uma piada, pode? Posso? Você vai gostar Claro. dessa. Faz aí que eu vou tomar água. Eu vi aqui no chat, vou readaptar, certo? Opa. Você deve ter visto essa piada aqui. Fui ao médico. Você viu essa? Eu vi. Fui no proctologista. Opa. Aí o proctologista falou, Rodrigo, não se excite, Rodrigo, não fique excitado, Rodrigo. Eu falei, doutor, meu nome é Rogério. Ele falou, não, Rodrigo sou eu. Ele tava se doutrinando Exato, pra ele não se empolgar, né? É muito boa essa, né, cara? Excelente. Um cara do chat mandou, você viu aqui? Eu vi. Cara, eu tava vendo outro dia com meus filhos, Ace Ventura 2, cara. Mas só uma que, essa eu já contei, Qual? não sei se foi pra você, essa eu acho que é a melhor, Fala cara. aí, fala aí. Eu vi no programa do David Letterman, aquele cara que morreu, o comediante, caramba. O antigão? É. Judeu? Não. O- Que fez Bom Dia Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos, como chama? Ah, sim. Que fez também, se vestiu de mulher, da vovó lá. Exato. Como é que é o nome? Não. O Robbie Williams. Robbie Williams. Williams. Robbie Robbie Williams Williams. chegou, estava sendo entrevistado, e ele falou, David Letterman,
estou chateado, porque meu médico chegou pra mim e falou assim, Mr. Robbins, você tem que parar de se masturbar. Eu falei, por que, médico, doutor? Porque eu tô tentando te consultar. Se o senhor puder ficar parado um pouco... Você facilita meu serviço aqui, né? É muito Mandou boa, essa lá no David Letterman. Mandou. Caraca. É muito boa. Era muito bom, né, o programa. Cara, como eu gostava, muito né? legal. Mas eu tenho uma matéria aí, saindo do tema ainda, antes da gente voltar, que os talk shows meio que foram mortos pelos podcasts, sabia? Será que foi isso? Sim, Talvez, eles perderam força por causa dos podcasts, porque são papos mais longos, as pessoas falam mais coisas, e o talk show é um papo mais engessado. É muito... tem um roteirinho, né? Roteiro, Tem um roteirinho. Tem uma pré-entrevista. E é mais... Já foi, né? Você faz uma pré-entrevista antes de falar com o apresentador. Então... Faz uma sessão de descarrego ali antes, né? Pra não... Não, pro cara saber qual história é boa, qual não é, e aí o cara fica puxando as histórias boas. Né? Entendi. Mas você ia falar alguma coisa. Você lembra? Ih, rapaz, agora... Ih, rapaz, é raro eu esquecer, né? Vocês sabem que eu puxo. Você lembra, Homer? Numa fera aí. Ajudem aí, gente. William Schnobelen, né? Os alienígenas. Eu ia falar uma groselha também. Era bobagem. O que você falou me lembrou da piada. Era besteira. Ajuda aí, tem plateia aqui, ajuda. Não, aí. cara, era besteira. Era? É. Eu volto lá pra sessão de descarrego ali, pro Curupira ali. Então vamos lá. Então, o William Schnobelen, ele disse o seguinte, hoje, é a interpretação que ele faz nesse livro, mas esse livro é interessante, é muito interessante, mesmo que seja ficção. E a teoria dele no livro é, assim como no mundo antigo, na época do dilúvio, os alienígenas engravidavam mulheres com espermas e óvulos geneticamente modificados para criar gigantes e para criar um exército do mal para destruir o povo de Deus, eles continuam fazendo isso hoje. Só que hoje, como a gente vive numa era tecnológica, científica, eles adotaram uma roupagem, uma fantasia tecnológica científica para convencer as pessoas que não são anjos caídos criando seres híbridos para o reino do anticristo. Entendi. É uma mera experiência genética de seres de outras galáxias, de outras dimensões que querem nada mais ou menos que o bem da humanidade. Então, uma estratégia de engano. E aí, o que é interessante, que você pode pesquisar nos relatos ufológicos, é que tem aquela teoria clássica da mulher que é abduzida, e ela passa por experimentos nos seus órgãos reprodutores, e ela acaba, quando os alienígenas retornam a mulher para sua casa, depois de alguns meses ela percebe que está grávida. Só que aí, ao terceiro mês, ela é abduzida novamente e eles retiram o bebê, né? E o William Schnobelen vai dizer que eles estão fazendo exatamente o que faziam antes, que era criar essas raças híbridas aí, para poder montar esse exército do apocalipse. Então isso aqui a gente pode chamar de folclore ufológico. Só que aí você vê a ex-namorada e mãe de um filho do Musk falando que ele tá fazendo isso por causa do apocalipse. Aí você fala, pô, irmão, peraí, aí você me quebra minhas pernas, porque o negócio que eu achei que era lendinha urbana, agora eu tô achando que o cara mais poderoso do mundo tá fazendo isso. Aí você imagina, se ele insemina as mulheres, fertilização in vitro, e pede para elas não falarem nada, imagina a quantidade de mulheres que já estão inseminadas pelo Musk aí, parindo o filho dele. Pois é. Deve ter um monte, mano. E se ele falou que quer chegar no nível de legião, vê aí pra mim, Homer, que eu esqueci para não falar o número errado, uma legião romana, quantos soldados eram? Só pra gente ter uma referência. Antes de pesquisar, sem olhar, quantas você acha que é? Eu acho que é mais de 400. Será? Não, acho que é mais de 1.000. É? Acho que é 5.000, acho. Ou 3.000, viu? Fala 300, fala 300. Olha a referência aí. Fala 300. De 5.000 a 6.000. Ó, boa. Bem mais. Um pouco mais. Você imagina. Você viu que eu também não errei. Eu falei, eu acho que é mais de 400. Tá certo. Tá certo. Mais de 400. Boa. É. Aí ele jogava mais de 2, então. Assim. Caindo. Então, cara, agora eu sei. A gente aqui, né, Vilela, vai imaginar, meu irmão, se eu tiver 5.000 filhos, como é que eu vou pagar essa conta? Ele tem condição. A gente não tem, mas ele tem, né? Então, se tem alguém que pode ter 5.000 filhos, é o cara mais rico do mundo, né? Ele tem condição de bancar isso aí. Então, Vilela, aí que a coisa vai ficando mais estranha. Agora eu vou mostrar algumas matérias. Vou pedir a ajuda aí do meu querido Homer. Um ex-senador americano chamado Matt Gaetz, ele falou que ele descobriu, ele teve... Olha lá. Quer traduzir pra mim? Me ajuda aí. Matt Gaetz revela que ele foi brifado por...
Um alien secreto? Um programa de inseminação ou de gravidez. Gravidez secreto alienígena. Bota um tradutor aí pra ver. Traduz aí. E Rising deve ser o nome do... Essa matéria é de um jornal que não é de teoria da conspiração. Não. É um jornal sério chamado The Hill, que é a colina. Tá? É um jornal político. Tá bom? Não é... Quem não conhece The Hill... Prazer aí, tô te apresentando The Hill, tá? É um site sério. É claro que eles estão ridicularizando o senador Matt Gaetz, que é republicano. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que na condição de senador, e a gente tem que lembrar que são os senadores que têm o acesso às informações mais privilegiadas, porque a comissão de inteligência do Senado é aquela que tem a responsabilidade de fiscalizar as agências de inteligência. Então quem fiscaliza a CIA, o FBI, a NSA, é o Comitê de Inteligência do Senado. Comitê esse que já foi presidido pelo Marco Rubio, que é o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o cargo mais poderoso, equivalente a um ministro das Relações Exteriores, o chanceler. E ali eles são brifados das informações mais loucas que existem. E ele está dizendo que ele foi brifado de um projeto secreto em que eles estavam fazendo cruzamento de seres humanos com alienígenas. Olha que maluquice. Inseminação. E aí qual que era a ideia? Eles sequestravam mulheres e inseminavam essas mulheres com esses óvulos geneticamente modificados e depois levavam esses bebês de volta. Não é exatamente o relato de uma abdução alienígena ou daquilo que a Bíblia fala dos filhos de Deus engravidando as mulheres. Só que ao contrário do que a gente imagina no Antigo Testamento, eles estavam criando seres de alta estatura. Hoje, o objetivo não é mais criar seres de alta estatura, é criar seres meio que normais olhando, mas que têm um poder, um intelecto maior, um QI maior e uma capacidade maior de se conectar com o mundo espiritual e de talvez incorporar anjos caídos ou demônios mais poderosos, algo que, se fosse um ser humano normal, morreria. E aí, às vezes, um cristão que é mais assim, Nutella, ele olha um negócio desse e fala, pô, isso não faz sentido. Mas peraí, quando Deus quis morar num corpo humano, ele teve que criar um corpo humano especial. Ele não pôde morar num corpo humano fruto de uma relação normal. Sim. Ele teve que inseminar. Exato. Artificialmente, né? Não de maneira... Aí os caras falam, poxa, Daniel, que sacrilégio, que pecado, que heresia você falar que Maria foi inseminada. Eu falar, gente, Jesus apareceu dentro dela de alguma forma. Ele foi colocado ali. Né? Ele não brotou do nada, ex nihilo. O que a Bíblia fala, descerá sobre ti o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Ou seja, Deus se aproxima dela e ela fica envolvida pela presença de Deus e concebe. Ou seja, o anjo ou o próprio Deus colocou Jesus ali dentro. Ou seja, foi uma inseminação. Por quê? Porque esse corpo que receberia a presença de Deus precisava ser um corpo diferenciado para poder suportar o Espírito de Deus habitando ali dentro. Então, esse insight o Lúcifer já tinha tido, porque ele já sabia que era assim, e ele começou a fazer exatamente isso, lá no Gênesis 6, antes do dilúvio. Os anjos caídos precisavam adquirir uma forma humana para poder agir fisicamente na Terra e destruir o plano de Deus de implementar o reino de Deus na Terra, para que eles implementassem o reino de Lúcifer, ou o reino do Anticristo. Então isso sempre, se você olha com um carinho, com uma calma, com um olhar um pouco mais biológico, genético, a história da Bíblia, você vai ver que esse sistema de hibridização, ele vem sempre acontecendo desde o início. Inclusive, quando a gente vê ali no relato do Gênesis, quando Eva peca, e Adão também, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus fala... Não fala Eva, Adão junto. Senão dá problema, né? É melhor falar Adão e Eva, né? Adão e Eva do que Eva e Adão. Mas se bem que falar Adão primeiro fica meio machista, né? A gente não fala ladies first, melhor dá uma moral para as meninas, né? A gente pode falar Eva e o Adão, né? A Eva e o Adão, botar um artigo definido ali. Então, quando a serpente engana a Eva, Deus fala assim para os dois, tipo, bota os dois de frente, vai dar uma bronca nos dois e fala assim, ó, porém inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Então Deus fala que vai colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A mulher na Bíblia sempre representou o povo de Deus, né? A mulher no Antigo Testamento representa o povo judeu, a mulher no Novo Testamento representa a igreja.
Então, olha que interessante. A descendência da mulher que vai dar origem a Jesus, nessa linhagem sagrada de Cristo, que passa por várias pessoas, passa por Davi, até chegar a Jesus, essa é uma linhagem que Deus foi separando. Agora, a serpente tem uma linhagem também. Uma linhagem que vem desde o Éden até chegar ao anticristo. E algumas pessoas dessa linhagem, ou talvez quase que todas elas, na linhagem da serpente, foram fabricadas dessa forma, através de fertilização in vitro espiritual, ou moonchild, como o Crowley chamava, ou rito de fertilização, súcubus e íncubus. Entendeu? Eles são... Esses grandes poderosos, eles são inseminados assim. Então, é o mesmo sistema dos semideuses da Grécia Antiga, é o mesmo sistema dos Nephilim na Bíblia, Gênesis 6. Cada um vai dar um nome, né? Cada povo vai dar um nome. Né? Existem lendas que dizem que os faraós, os primeiros, ao contrário dos egípcios, que eram povos assim mais morenos, eram pessoas de elevadíssima estatura e muito brancos. Ou seja, é um povo diferente, meio geneticamente modificado, que está governando os caras. Entendeu? Existem essas lendas. Inclusive, tem um filme, que eu não sei se é aquele filme... Teve uma época que saíram dois filmes assim, tipo de Homem da Caverna. Um foi com Jack Black, que era tipo assim, 10.000 a.C., acho que era o nome do filme. E na hora que eles chegam ao Egito, o faraó é assim. Ele é magro. Ele é grandão, brancão, só que ele fica com véu. E você só consegue ver assim, mais ou menos, que é um ser muito grande e muito branco. Os caras tinham vitiligo. Os malucos tinham, os caras que fizeram o filme tinham esse insight dessa lenda visão, aí. Eu acho que é o filme 10.000 a.C., eu acho. Não sei. Então, Vilela, parece que o Musk está envolvido nesse projeto, então. Ele está envolvido nesse projeto de criar essas legiões, né? Que seriam os caras que vão ajudar o anticristo a implementar o reino do anticristo na Terra. É muita loucura, mas é uma loucura baseada em mensagens que o Musk manda para Ashley Sinclair, que é essa sua ex-namorada e mãe do seu filho Romulus, tá? Só que tem um problema, Vilela. Eu não assisti o Alien Romulus. Você assistiu? Assisti todos. Eu não lembro eu não lembro qual é qual, mas eu vi todos, cara, que eu gosto dessa... Então, o Prometeu, que tem tudo... Prometeu é uma espécie de Lúcifer, né? Que é aquele cara que quis dar o fogo dos deuses para a humanidade e foi punido por isso. O Romulus, eu imagino que segue a ideia de que os alienígenas, tipo alienígenas do passado, ou antigos astronautas, vieram para o planeta Terra, pegaram os macacos, mudaram o DNA dos macacos, criaram os seres humanos para serem escravos dos alienígenas para poder explorar o ouro que eles precisavam aqui na Terra. Então é aquela ideia de que a humanidade foi criada pelos alienígenas através de uma engenharia genética, né? Então esse parece inclusive que é o discurso que vai ser revelado para a humanidade, que vai ser aterrador, que vai escandalizar a humanidade, que eles estão até preparando as igrejas para isso, porque um deputado federal que teve acesso a esses documentos secretos de alienígenas reuniu grandes pastores, líderes de grandes igrejas, falando que os caras precisam preparar os membros das suas igrejas para as revelações que vão sair, porque eles vão dizer que Deus não existe, que os alienígenas que criaram a humanidade. Então tu se prepara, senão tu vai ficar sem membro, irmão. Caramba. Vai acabar a tua igreja, a galera vai embora da igreja. Só fazer uma correção aqui, até o pessoal do chat aqui tá falando que o do Jack Black é ano 1. Ano 1. Ah, tá. São dois filmes, né? São dois filmes, 10 mil anos. Tem 10 mil antes de Cristo e do Jack Black que saiu ano também. 1. É ano 1. Então, quem que é do 10 mil anos aí? Quem são? Acho que não é um conhecido, não. Não? Mas vê se tem a capa aí pra gente dar uma olhada. Então, eu não me lembro se é o filme do Jack Black, que é o ano 1, ou se é o 10.000 a.C., que tem esse faraó que é brancão e alto. Aí já é muito pra mim, aí eu não me recordo. Eu também não. Então, Vilela, pode ser que a gente esteja prestes a ver aí essa galera híbrida aí. Agora, aí, ô Homer, tem mais matéria, hein? Pra piorar, Vilela, pro negócio ficar mais insano, a Candace Owens, que é uma jornalista americana que até então era vista como séria, só que ela começou a falar que a mulher do Macron é homem. Sim. Não apenas falou que a mulher do Macron, falou que a mulher do Macron é homem e é o pai dele. Nossa! Esse é o quê? Esse é o 10.000, né? Esse é o 10 mil antes de É o protagonista, Não sim. sei quem é, não. Sem querer desmerecer o ator, mas não... Eu achei que era o Ethan Hawke, mas não era. Não. Não me recordo. Acho que esse cara não bombou muito, não. Parece eu, né? Nossa, Olha, essa risada aí. O branco do olho tá igual. Ô, Homer, eu nos meus melhores anos aí, mas Pechuga novo. tá igual, né? O tórax ali, o né? tórax tá... Pechugas. Pechugas. Cheguei lá na Espanha, lá almoçando lá com os primos, né? O que era esse pechuga? Que é peito de frango, né? Pechugas. Aí eu virei pra minha esposa e falei, pô, isso lá no Brasil, né? Pechuga. Ia dar A galera problema. já ia pensar bobagem. É maldade. Né? Pechugas.
Então, o Homer, põe pra gente essa matéria aí da Candace Owens, que aí piora o serviço. Quer traduzir aí? Eu quero ver se você gastando teu inglês aí, ali, ó, Vila. Cadê? Consegue ver aí? Nossa, não, manda aí. Ó, Candace Owens. A última conspiração de Candace Owens é que Elon Musk, Sam Altman e Peter Thiel não são humanos. Que eles são Tem híbridos. alguma coisa no olho deles que dele. diz isso pra ela, né? Que eles são, ela tá falando que eles são híbridos com alienígenas. Cara, eu não duvido de mais nada. Então, se você partir do princípio que os grandes expoentes são semideuses que estão preparando isso aí, eles são filhotes. Mal, vou te falar uma parada. Elon Musk, ele tem uma pinta meio estranha, não tem não? Aquela foto dele sem camisa. O tórax todo todo o peito no meio da barriga. Um chassi de Scania. Sabe aquele Scania que não tem a frente assim? Scania tubarão? Scania jacaré. Tem que botar essa foto então, já que você sabe qual que é essa? Bota ele no... Ele branquelão. Bota assim, Musk sem camisa na praia. Meu irmão, lá em casa eu falo Fisichella, né? Lembra do piloto de Fórmula 1? Giancarlo Fisichella? Eu falo, olha a Fisichella do rapaz. O fisiquinho, né? Ainda tem aqueles memezinhos, né? Que tem o... O cara tá falando, o personagem que o Daniel fala é do filme 10 mil anos antes de Cristo mesmo. E eu acho que os caras até matam o faraó, mano. Esse grandão branco, No filme eles matam o cara. Não, isso aí é zoação. Olha a foto que eu... Não é essa, não. É uma ao contrário. O tórax de cima tá grande assim. Essa é zoeira, cara. Foi tão elogiado aí. Até o Flávio Augusto chamou de gênio. É o gênio da comédia, né? Ele tá zoando a gente. Tá zoando. Não é possível. É brincadeira. Não faz isso comigo, não, homem. Ele tava no iate. No iatezinho. Os caras estão falando aqui. Iate brancão, né? Você dá até uma pena. Você fala, irmão... O cara parece o para-choque do meu Subaru. Olha isso daí, olha isso daí. Tem outras fotos disso aí. Cara, que estranho. O maluco meio fora do script, né? Total, cara. Parece que tem um alien dentro dele, né? Morando nessa caixa torácica aí. Então, aí, outro dia, ele foi entrevistado por um cara que é indiano, que tem um podcast gigante na Índia. Mas na Índia é fácil também, tem 1,5 bilhão de pessoas pra ter podcast grande, é tranquilo, né? E ele chegou pro Musk e falou, pô, você é bem diferente presencialmente, hein? Eu achava que você não era tão grande, tão forte assim, não. Parece que o Musk, presencialmente, ele é um negócio monstruoso, entendeu? Um armário. Ele tem uns 2 metros de altura, mais ou menos. Um armário. O cara quadradão, braço gigante, perna gigante. É uma figura que gera, você vê, o indiano sentiu algo... Porque, pô, você vê um jogador de basquete, o cara é gigante, mas você não fala, pô, o cara é deformado, O cara que é muito bacon, né? Com certeza. Barriga de pedreiro. Não, a barriga de pedreiro é mais tanquinho, pô, maluco é mais quadrado. O cara tem maluco parece que engoliu um gurgel. Ai, que maravilha, cara! É muito bom. Os comentários são os melhores, né? Pô, essa aí... Ele falou que tem 1,88 m, será que é isso mesmo? 1,90 m, mas aí depende um pouco, né? Mas olha só, dizem que o Trump tem 1,90 m. Só que aí você vê o Musk perto dele, o Musk é bem maior. Né? Você viu com o Xi Jinping, que colocaram ele numa poltrona mais baixa, pra ele ficar mais baixo que o Xi Jinping? Não vi não. Esse, assim, ele pegou 2 poltronas, ele é mais alto, colocou uma poltrona que o Trump afundava pra ficar mais baixo. Sacanagem. Não, aí você viu que o Xi Jinping levantou e ele tinha uma pasta cheia de documentos, o Trump olhou pro lado e começou a folhear a pasta. Ah, para. Você não viu, não? Não. Ele olha pro lado assim, depois fecha e bota pro lado. Deu uma espionada. Vê se não tinha nada sobre ele. As fotinhas dele com as criancinhas, né? Algumas coisas assim. É só loucura. Porque o físico do Musk é do Cybertruck. Sabe o carro dele? Não, parece os negócios meio Transformers, né? Transformers também. Não, esse cara não é normal, isso é certeza. Tem algo estranho. E ele tá tomando alguma coisa. Aí, vou te falar. O Peter Thiel não tá normal também, não. Tá legal, não. Não tá puro. Não, o Peter Thiel, cara, ele tá todo chupado. O Peter Thiel, ele gasta milhões de dólares com aquela ideia de longevidade. Ele toma vários produtos pra estender a vida, mas o cara tá todo carcomido. Do nada ele ficou todo chupado, todo estranho. Depois você procura aí, ô Homer, Peter Thiel estranho, sei lá. O cara tá muito estranho, meu irmão. E tá rateando muito na fala, gaguejando muito. Ele fica... Você fala aí, meu irmão, agarrou o disco aí? Ih, deve ser, no máximo tem 60. Ah, tá. Não é velho, não é muito velho, não. Pô, 60 no teu olhar é garoto, né? Pois é, já ia... Não? Meu pai fala, meu pai tá com 76, ele fala, velho, pra mim hoje é 90, né? Depende da nossa perspectiva, né? Pois é. Pô, e eu lembrando quando eu achava, assim, 14 anos velho, né? Falando, caralho, o cara tem 14. Sério? Né? É quando eu era criança, né? Essa foto tá boa, cara. Tá bem Essa boa. foto tá legal. Vê se acha Vamos ver se um tem uma antes. pior que essa aí. Pô, cara, vê se acha um antes e depois.
Ó, bota Peter Thiel antes e depois. Meu irmão, o cara era pele normal, tá? O cara tá cheio de veia na cara, todo, o braço todo murcho, todo carcomido. Um cara que gasta uma fortuna pra não envelhecer. Você fala, irmão, que isso, gente? Pô, parecendo... Nem a Dercy Gonçalves era assim, pô. Né? A Dercy era, né, inteirinha, pô. Pois é. Faz isso não. Então, Vila, não sei se eu, enquanto o Homer procura ali, quiser já ver umas perguntinhas aí, né? Tem aí, enquanto eu vou ao banheiro, manda uma pergunta aí. Vai lá. Vamos lá. A pergunta aqui do Monkey de Luffy. Mandou o seguinte, ó. Daniel, você acha... Porra, eu bebendo água, você fala esses nomes aí, você me mata, maluco. O que você acha sobre pessoas que sonham com coisas e depois acontecem essas coisas? Isso seria algo do bem, do mal ou coisa da mente humana? Pode ser as três opções, porque na Bíblia, José, por exemplo, ele sonhou com coisas que Deus colocou na vida dele e aconteceram. A gente tem ataques espirituais que acontecem no sonho também, inclusive ataques de natureza ufológica, né? O cara sonhou que foi abduzido, ele acorda com um caroço na mão, na canela, né, nas costas. E então a gente tem, o sonho pode ser uma coisa do bem, pode ser uma coisa do mal, e o sonho pode ser uma coisa alguma questão neurológica também, assim, que aí a gente já vai mais para psicanálise, né? O Freud, ele vai falar que quando a gente sonha, a gente está liberando desejos reprimidos, né, que a gente não realizou no momento que a gente estava lúcido, acordado. Então pode ser as três coisas. Tem muito sonho que é de Deus e tem muito sonho que é do capeta também. Tem uma pergunta aqui do Tavares Mateus. Perguntou o seguinte: será que ele mandou aqui, ó? Será que o anticristo vai ser da linhagem do Elon Musk e ele está produzindo para garantir que seja um de seus filhos? Então, existe uma lenda que o anticristo ele nasceu em 1971. Por quê? O Mastral falava isso. Falava. Não porque seja um ano especial. Inclusive eu falei negócio do Mastral outro dia, o perfil dele, que parece que é ele, né, que tá tocando, o perfil dele continua, né? Sim. Os caras ficaram chateados e tal. É? Poxa, pessoal, não pode ficar chateado comigo, sempre tive um relacionamento maravilhoso com o Mastral, pô, pelo amor de Deus. Então, se vocês ficaram ofendidos, me desculpa aí, a família, a equipe aí. Poxa, sempre acompanhei, tinha um relacionamento maravilhoso. Aí falaram, o Daniel Lopes e o Daniel Mastral só se encontraram uma vez no Inteligência Limitada. Não, encontrei várias vezes. E eu conversava muito com ele no WhatsApp. A gente começou a conversar em 2018. Várias conversas. Então não encontrei só essa vez, não. Inclusive, até separei uma foto aqui, Vilela. Eu não tinha separado por causa disso, não. Mas deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Isso aqui é no Inteligência Limitada? Acho que não, né? É a tua casa? Isso aqui? Não, né? Falaram, tipo assim, Daniel Lopes mentiu. Que ele só encontrou com o Mastral uma vez. Você me falava dele. Uma fotinha minha com ele não é no Inteligência Limitada. Manda aí. Ó, suado, como é que é? Suado 38. 38. Hoje não tô perguntando. Andando pra cachorro, correndo pra cachorro tem. Aqui, aí, pô, você não tem graça. Michael Douglas. Michael Douglas tá devendo, hein? Correndo pra cachorro, ele perguntou o seguinte: você acha que vai chegar um tempo que todos vão usar o Neuralink do Elon Musk? É ruim, eu não vou usar não, tá maluco? Todos serão tentados. Inclusive, Elon Musk deu uma entrevista pro Peter Diamandis semana passada, que é o cara da Universidade da Singularidade, e ele falou o seguinte, porque no início Elon Musk falava de Neuralink, implante cerebral, só para quem tinha problema neurológico. Agora ele está falando, não, todo mundo vai poder usar e você vai ter poderes, godlike powers, poderes divinos, porque você vai poder fazer telepatia, você vai poder projetar coisas, você não vai precisar usar mouse, você vai mexer no computador com o seu próprio cérebro. Então ele está falando algumas coisas estranhas e essas coisas podem seduzir as pessoas a colocar para ter esses poderes, né? Inclusive no livro do Jaron Lanier, que era o chefe de engenharia da Microsoft, o livro é Who Owns the Future? Quem controla o futuro? Eu acho que tem versão em português. Nesse livro ele diz que se continuar dessa forma, os magnatas da tecnologia serão semideuses, porque eles vão ter implantes, vão ser feitos através de engenharia genética, então vai ter uma classe superior de seres humanos evoluídos e uma classe inferior daqueles que não são geneticamente modificados e não têm esses implantes. Pode ser que isso seduza as pessoas a querer fazer esse procedimento. Eu tô fora, prefiro ficar na xepa mesmo. E a pergunta do Jefferson William: você acha que é possível que Caim esteja vivo até hoje? Pô, cara, só se ele fez o negócio que o Platão chamava de metempsicose, né, que é a transmigração da alma.
Ou do sistema Chuck, que brinca do assassino, né? Você lembra que o Chuck, o assassino, tava morrendo, ele transferiu a alma pro boneco? Só se ele foi pulando de corpo em corpo, né? Existe uma lenda de que Crowley fez isso, de que Crowley estaria vivo, só que hoje ele está um jovem cientista no acelerador de partículas que é o CERN, né? Que o Crowley teria desvendado esse segredo da transmigração da alma, né? De você pular para o outro corpo. Mas hoje seria mais fácil porque a ciência permitiria o download da consciência para um novo corpo, né? Se Caim estivesse vivo, teria que ser dessa forma. Acho que vivo no corpo original dele, acho mais difícil. E a pergunta do Eusébio Fernandes. Ele perguntou: a ovelha vermelha já teve esse sacrifício para a volta do Messias ou ainda vai ter em breve? Só dar um contexto, né? Então. Que é essa ovelha vermelha que ele está falando. A gente Então, falou aqui em outro programa, né? No livro de Levítico, se eu não estou enganado, é um dos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, diz que para a consagração do templo, dos serviços ali, não do templo, porque Levítico não tinha templo ainda, era da tenda, né? Era necessário sacrificar uma novilha vermelha para que ela fosse depois queimada, as cinzas dela misturadas ali com água e outros elementos e essa mistura ser jogada nos utensílios a serem usados no culto a Deus. Então, sem isso, você não consegue inaugurar o templo não funciona, ou o tabernáculo não funciona. Assim como, não sei se algumas pessoas sabem disso, o sacerdote também, segundo as leis do Antigo Testamento, para ele ser consagrado, teria que ser pingado um sangue do animal sacrificado na orelha direita dele, no polegar direito e no polegar direito do dedo do pé. E aí, na época da Guerra dos Macabeus, isso não está na Bíblia protestante, mas na Bíblia católica tem os livros de Macabeus, ou na história dos judeus do Flávio Josefo também tem, a gente vai ver que na Guerra dos Macabeus houve uma guerra entre famílias de sacerdotes que estavam disputando o poder e uma das famílias, para impedir a outra de ser sacerdote, eles arrancavam a orelha do cara e o dedão, porque sem orelha e sem dedão é impossível ser sacerdote, porque você não cumpre o requisito. Então, assim como o sacerdote sem orelha não poderia ser consagrado ao ofício, sem o sacrifício em hebraico chama Pará Adumá, né? Pará é a novilha, Adumá é vermelha, né? A Pará Adumá, sem o sacrifício dela, não tem o templo. E eu vou falar um negócio aqui, Vilela. Tá. Não se surpreendam se em breve a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha forem destruídos por algum terremoto. Você já falou bomba, aqui de um false flag, né? False flag. Tipo, caiu um míssil aqui, ninguém sabe quem. Ô, Irã, quem você manda míssil aleatório, você destruiu o teu próprio templo. Vamos cercar aqui essa região, ninguém entra porque tá perigoso e... Isso. Então pode ser que isso aconteça em breve. Para reconstruir o templo. Não, e não vai ser uma coisa que vão aceitar light, fácil. não vai ser light, não. Vai dar uma terrível. Seja qual for a desculpa ou a verdade sobre, todo mundo vai desconfiar. Então, né? Hoje, por exemplo, o mercado financeiro acorda com o petróleo caindo porque Trump está anunciando que está prestes a fechar um acordo com o Irã. Quantas vezes ele falou isso? Na minha singela e humilde opinião, não vai terminar bem essa história não, tá, pessoal? Ainda vai ter muito encrenca, inclusive porque Israel não vai admitir essa guerra terminar sem eles terem o acesso ao urânio enriquecido do Irã. Eles têm que tomar esse urânio. O Irã tá falando, não, eu vou deixar quieto embaixo da montanha lá que o Trump bombardeou. Eles não vão deixar essa guerra terminar antes disso. Então, para quem tá empolgado, né, o petróleo tá baixo, a paz tá chegando, o pessoal do mercado financeiro, muitas vezes, eles vivem um wishful thinking, né? Um pensamento esperançoso, que eles querem tanto uma estabilidade e às vezes eles aceitam uma estabilidade nem que seja através de maracutaia também, né? Eu quero que o governo brasileiro fique bem, que se eles quiserem fazer maracutaia, é problema deles, só quero estabilidade para eu poder ter tranquilidade aqui no meu ofício de especialista em mercado financeiro. Galera, não adianta você tapar o sol com a peneira, a situação tá caótica e na minha impressão ainda vai ter muita encrenca no Oriente Médio, isso vai impactar os mercados. Olha, uma pergunta aqui do Luiz Miguel, e achei interessante. Ele perguntou o seguinte: seriam as raças aliens, os 4 cavaleiros do Apocalipse, os Greys, a morte, Nórdico, conquista, os reptilianos, a guerra e os insectoides, a fome? Que doideira. Interessante a Eu tinha visto essa analogia a primeira vez. Pode ser, cara, às vezes pode até ser uma simbologia, né? Assim como, já que a gente está falando do número 4, a gente tem a figura do querubim na Bíblia. E o querubim, a galera imagina aquele anjo com cabelinho louro, cacheado, gordinho, mandando as flechinhas, né? E isso é a ideia do cupido, né? O querubim não é nada disso, meu querido.
Querubim é um touro alado, ou então um ser que tem 4 faces, uma face de homem, uma face de touro, uma de águia e uma de leão. Então, o querubim com essas 4 faces representa, entre outras coisas, as constelações. Você tem a constelação de Andrômeda, que é do homem, a de Tauro, que é do touro, Léo, que é de leão, e Áquila, que é de águia. Inclusive, lembrei do filme Feitiço de Águia. Né? Era Rutger Hauer e a Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, essa é a clássica. Eles não se encontravam nunca, né? Só por alguns segundos entre o entardecer e o nascer do sol, né? Uma loucura, era né? quando a noite encontrava com o dia. Marcou a época. Um vivia como humano durante o dia e outro como humano durante a noite. E eles viravam uma águia e um lobo, talvez. Por isso que é a Feitiço de Áquila, né? Que é a águia, né? É isso aí. Então o querubim representa isso e representa os reinos, assim, entre aspas, porque você tem o reino humano, você tem o touro, que representa os animais domesticáveis, você tem o leão, que representa os animais selvagens, e tem ali a águia, que representa as aves. Só que tá faltando uma galera aí, né? Peixes e répteis, né? Que aí é o 5º elemento, que é o Lúcifer. Caramba. Que era o querubim ungido da guarda, segundo Ezequiel, capítulo 28. Então, não eram só 4 querubins. Nessa teoria, eram 5. E em Ezequiel diz que ele era o querubim ungido da guarda, mas essa palavra guarda em hebraico também pode significar cobertura. Então, a galera entende que os querubins, os 5 querubins, né, o 4 mais 1, representavam o trono de Deus. Porque os 4 eram as 4 pernas do trono e o 5º era o encosto, né? Aí tem que fazer um descarrego para tirar esse encosto aí em nome de Jesus, né? Então, a Bíblia fala que Deus viaja no vento nas costas dos querubins, né? Como se a Arca da Aliança, levada pelos 4 sacerdotes nas costas, era o trono de Deus sendo levado, né? Então são os querubins que têm esse poder de levar Deus, e o 5º querubim, que era o Lúcifer, era o que ficava atrás cobrindo, né? Mas ele caiu, aí ficaram só 4. Então Deus perdeu o encosto do trono, né? Então pode ser que essas 4 raças alienígenas sejam arquétipos também desse cenário apocalíptico aí que a gente está vendo, os 4 cavaleiros do Apocalipse. É interessante essa interpretação. Poucos estão prontos para despertar de verdade, mas se você sente esse chamado, acesse agora pineos.com.br e descubra o conteúdo secreto.